Bom dia, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Vamos partir mais uma vez o pão da palavra. No evangelho de hoje ouviremos assim: Passados 2 dias, Jesus partiu para a Galiléia. Ele mesmo havia declarado que um profeta não é honrado na sua pátria. Havia então em Cafarnaum um oficial do rei, cujo filho estava doente. Ao ouvir que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi a ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, que estava prestes a morrer. Disse-lhe Jesus: Se não virdes milagres e prodígios, não credes. Pediu-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Jesus respondeu: Vai, o teu filho está passando bem. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. Meus irmãos e minhas irmãs, este homem acreditou. Esse homem começa o seu encontro com Jesus com uma fé vacilante, mas um pouco de fé ele tem. Por quê? Porque procura o Senhor. Seu filho está para morrer e nós sabemos que nesses momentos trágicos e extremos da nossa vida, muitas vezes em meio à dor é que o homem encontra força, é que o homem percebe que os seus deuses, entre aspas, os deuses que ele criou, os ídolos que ele cultivou na sua vida, seja o dinheiro, seja os amigos, seja os conhecimentos, seja a ciência, seja a medicina, ele acredita e põe toda a sua confiança nestes ídolos. Chega um momento que muitas vezes nos deparamos com a impotência ou simplesmente a falsidade, porque não eram deuses. São meios, são instrumentos, mas têm seus limites. E muitas vezes, quando nos encontramos, eu dizia, nesses momentos extremos da nossa vida, é que nós percebemos verdadeiramente quem é. Quem é aquele que é. Ele vai a Jesus e pede e tem fé para que seu filho seja curado. Pede que Jesus venha até o seu filho, toque o seu filho, realize um milagre para que seu filho viva. Jesus, maravilhosamente, não quer que este homem permaneça com a fé frágil, como uma pequena semente que começou a brotar. Jesus quer esta fé forte. E ele diz: não, eu não vou. Vai, teu filho está curado. Vai, estou fazendo como você me pediu. Ele pede deste homem a fé que o centurião havia declarado. O centurião, antes mesmo que Jesus fosse até o seu servo para curá-lo, disse: Senhor, não é necessário que tu venhas. Basta uma tua palavra e meu servo será curado. Jesus faz com que este homem faça o mesmo caminho do centurião. Jesus o ajuda, dizendo: não, vai você, eu não vou. Vai, teu filho está curado. Este homem acreditou, ele deu o passo da fé, o passo na incerteza, o passo da esperança. E, continuando o evangelho, eu não li o evangelho todo, sabemos, ele encontra os seus servos que já vinham ao encontro dele. Certamente era um lugar longe, né? Não era ali na esquina, não era 10 minutos que ele tinha que caminhar. Ele estava descendo novamente para a sua cidade, para a sua aldeia, para a vila onde morava. Ele encontra os servos que vinham em direção a ele, dizendo: teu filho está curado. E ele pergunta: a que hora ele ficou curado? E eles dizem que era exatamente aquela hora. E dizem a hora e ele percebe que era aquela hora em que Jesus dissera: vai, teu filho vive. Nesse momento, ele está maduro. Ele torna-se verdadeiramente discípulo de Jesus. Fez o passo da fé, fez o passo da esperança. Nosso fundador, o padre Dilben, no início desta quaresma, né, nos entregou aos membros da comunidade Mar Adentro, né, o itinerário para nos acompanhar durante toda a quaresma. E ele diz: estamos no tempo de graça, que é o jubileu da esperança. É necessário que com essa esperança possamos avançar para o mar aberto. O mar aberto da esperança, o mar aberto da fé, para que possamos para que possamos crescer nos mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Como eu falei com vocês semana passada,
Meus irmãos, nós precisamos caminhar como este homem aqui caminha. Muitos pedidos fazemos ao Senhor, mas como está a nossa fé? Como está o nosso caminho de discípulos do Senhor? É necessário entender que muitas vezes Deus vai nos dizer não. Deus não vai nos conceder aquilo que nós pedimos, mas a nossa fé nos permite crer que Ele sabe o que é melhor para mim. E o meu caminho de esperança neste tempo maravilhoso de graça que o Papa Francisco instituiu, que é o Jubileu da Esperança, ele mesmo diz: a esperança não decepciona. Ninguém fica desiludido. Quem crê em Deus não perde a sua fé, não perde a esperança, não deposita a esperança em ídolos falsos. Bom, todo ídolo é falso, né? Enfim, mas não deposita a sua esperança em ídolos que nada podem fazer. Quem espera em Deus tem tudo. Nada te perturbe, nada te amedronte, mesmo se teu filho está para morrer, mesmo se você se encontra num momento difícil da tua caminhada, crê somente, meu irmão. Somos chamados a crer, somos chamados a inflar as nossas velas, as velas do nosso barco, com o sopro da esperança que o próprio Espírito nos dá. Essa virtude teologal que nos liga a Deus. Veja, atrás de mim, nuvens pretas. Aqui em Lugano está um frio intenso, apesar de estarmos já bem próximos da Páscoa do Senhor, está um frio muito intenso. Porém, vocês estão vendo o meu rosto, o sol está brilhando. Podemos ter esperança. Essas nuvens vão passar, essas árvores secas vão tornar-se verdejantes mais uma vez. Esse é o caminho do homem e da mulher de Deus, que crê, espera no Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Não falta muito para a Páscoa do Senhor. Caminhemos com confiança, alegres discípulos do Senhor.